Burros abandonados em uma ilha deserta dominam o deserto árido. Porcos no paraíso tomam sol em uma praia do Caribe. E na costa leste dos Estados Unidos, 2 rebanhos de cavalos dividem uma ilha. Animais selvagens devem ajustar-se à vida por conta própria. Isso significa adaptações incomuns e comportamentos surpreendentes. Mas o sucesso deles pode ser também a sua ruína. Dentro dos diferentes reinos do mundo selvagem, membros de uma única espécie se reúnem em grupos. Um bando, um rebanho ou uma tropa reina soberana. Estes são os melhores do mundo. Impérios animais. Animais selvagens. A pequena ilha holandesa de Bonaire fica na costa noroeste da Venezuela. Com pouco mais de 250 quilômetros quadrados de área total, esta pequena ilha de terra seca e vegetação esparsa é a casa adotiva de um dos animais mais emblemáticos do mundo da carga. O burro. Os burros vivem como animais selvagens em Bonaire há mais de 500 anos. A maioria deles tem listras distintas que formam uma cruz em suas costas. Isso levou por grande tempo a uma associação entre os burros e o cristianismo. Além das serpentes, os burros são os únicos animais que falam na Bíblia. A cruz é, na verdade, uma característica herdada do burro selvagem da Núbia, uma das 2 subespécies a partir das quais todos os burros domésticos são descendentes. Os antepassados do burro transformaram em seu lar a terra deserta do nordeste da África, entre o Egito e a Somália. Então, mais de 5.000 anos atrás, os humanos os domesticaram e os trouxeram através dos confins da Ásia e da Europa. No século XVI, foram os conquistadores espanhóis que trouxeram os burros para Bonaire. Durante séculos, os burros foram usados no comércio de sal de Bonaire, ao lado de africanos escravizados. Quando a escravidão foi abolida na ilha em 1862, o negócio de sal foi industrializado. Os burros foram libertados. Hoje, eles são um lembrete da história da ilha. Os burros selvagens rapidamente se adaptaram a Bonaire. Eles são naturalmente adequados para ambientes desérticos como esses. Nos anos 50, sua população excedia 1.200. Havia 10 burros por cada 2,5 quilômetros quadrados. Sua dieta aqui consiste em grama, arbustos e plantas do deserto. As plantas também dão aos burros a maior parte da água que eles precisam. Os cascos espessos protegem suas patas e se beneficiam do solo áspero e rochoso. Os cascos das patas são do mesmo material que as unhas humanas e nunca param de crescer. Caminhar pelo terreno duro as diminui e evita o crescimento exagerado e doloroso. Para se refrescarem, os burros levantam a poeira do deserto e cobrem seus corpos. Isso os isola do sol quente.
Entre os machos há o líder. O macho dominante liderará um rebanho de cerca de 20 indivíduos. O rebanho inclui um harém de até 8 fêmeas, seus potros e muitas vezes alguns machos subordinados também. Hoje em dia, o lar do burro no deserto está mudando. O desenvolvimento na ilha e a crescente indústria do turismo intensificaram a concorrência pelo território. E, como os humanos invadem o território do burro, conflitos com seus novos vizinhos são inevitáveis. Nas Bahamas, as ilhas de Exuma têm a mesma extensão de Long Island, Nova York. Esta é a Big Major Cay, uma das 365 ilhas de areia que compõem o arquipélago. É o lar de alguns náufragos surpreendentes. Largados aqui, porcos no paraíso. Estas são as mesmas espécies de suínos que podem ser encontradas nas fazendas ao redor do globo. Mas esses são ferozes. Os porcos domesticados são descendentes de javalis selvagens. Estes porcos podem viver nas Bahamas agora, mas seus ancestrais vêm da Ásia. Mais de 10 mil anos atrás, as pessoas começaram a capturar e reproduzir javalis para comer. Hoje, os porcos domesticados são encontrados em todos os continentes, exceto na Antártica. Há cerca de 1 bilhão de porcos domésticos, tornando-os entre os mais numerosos animais grandes do mundo. Mas aqui, os porcos domésticos voltaram a ser selvagens e a viver vidas ferozes. Quer se trate de uma canção de ninar sobre os porcos, um conto popular com 3 porquinhos se escondendo do grande lobo mau, ou um romance clássico onde uma aranha bem-intencionada chamada Charlotte tenta salvar o seu amigo do abate. Histórias sobre porcos têm aguçado a imaginação das crianças durante séculos. E a de Big Major Cay não é uma exceção. A origem desses porcos se tornou uma lenda local. Alguns especulam que eles nadaram até a costa na sequência de um naufrágio no século XVI. A verdade é que eles foram realmente trazidos para cá como rebanho para a criação na capital das Bahamas, Nassau, na década de 1990. No início, havia apenas 5 porcos juvenis, e eles foram alimentados e cercados. Mas quando eles cresceram, eles escaparam. Os porcos sobreviveram na ilha por 7 gerações. Agora, a população cresceu para mais de 30. Eles podem tecnicamente ser porcos domésticos, mas esses javalis e porcas não perderam sua capacidade inata de encontrar comida. Porcos veem o mundo por meio de um aprimorado sentido do olfato. Cavando com seus focinhos alongados, eles podem farejar raízes comestíveis até quase 1 metro abaixo do solo. A maioria de sua dieta vem de raízes, mas eles também comem repolho selvagem e pequenos frutos. Eles tomam água nas 3 nascentes internas da ilha. Por natureza, os porcos são criaturas sociais e gregárias. Eles viajam em grupos, chamados de varas. Este é composto por 3 porcas maduras, um macho e seus descendentes. Uma disposição curiosa e uma dieta ampla significa que os porcos podem encontrar comida em quase todos os lugares, tornando-os um dos animais mais adaptáveis do mundo.
Mas há uma desvantagem para esse êxito fácil deles. Sem predadores, o número de porcos aqui continuará a crescer, até que não haja comida e água suficiente para todos. Isso é potencialmente devastador para o ecossistema nativo da ilha. Assateague é uma ilha de barreira que está paralela à costa leste dos Estados Unidos, de Maryland à Virgínia. É uma faixa estreita de areia e sedimentos, com quase 60 quilômetros de comprimento. Outra ilha, com outras espécies selvagens. Cavalos. Os cavalos de Assateague vivem soltos sobre os prados abertos da ilha. Estima-se que no mundo todo a população de cavalos domésticos e selvagens seja de 58 milhões, com mais de 9 milhões apenas nos Estados Unidos. Existem tantos cavalos nos Estados Unidos que, se eles formassem seu próprio estado, seria o 11º mais populoso do país. Antes de sua domesticação, os cavalos percorriam as planícies abertas e pastagens das estepes da Eurásia, da Ucrânia e da Mongólia. Primeiro, eles foram usados como fonte de alimento, mas os humanos acabaram percebendo que cavalos mansos eram ótimos trabalhadores. Ao longo de milhares de anos, as pessoas traziam cavalos com elas pelo mundo, assim como porcos e burros. Os cavalos da ilha Assateague estão aqui desde antes da Guerra da Independência dos Estados Unidos. Mas como eles chegaram aqui é um mistério. Alguns dizem que os cavalos chegaram quando 2 navios espanhóis colidiram com a ilha durante os anos 1500. Outros acreditam que os primeiros colonizadores escondiam os cavalos na ilha para evitar o pagamento de impostos sobre os animais. Independentemente de como chegaram, eles andam em liberdade há mais de 3 séculos. Hoje, 300 cavalos vivem em Assateague. Cavalos instintivamente formam rebanhos como este para proteger um ao outro e agir como vigias. Rebanhos de cavalos selvagens são frequentemente chamados de tropas. As tropas são lideradas por um macho dominante. Ele é um protetor do rebanho e executor da rígida hierarquia da tropa, liderando um harém de até 8 éguas. Além de um macho dominante, cada tropa tem uma égua líder, como este cavalo branco. Ela decide onde pastar e quando ir procurar água. Cavalos são presas. Eles ficam ansiosos e volúveis quando sozinhos. Mesmo aqui, onde não há predadores. A companhia e a hierarquia da tropa mantêm todos se sentindo seguros. Com o inverno a caminho, este cavalo começou a perder pelo para que uma pelagem mais grossa ganhasse espaço. A glândula pituitária do cavalo reconhece a mudança nas horas de luz do dia e produz um hormônio que desencadeia o aumento do crescimento do pelo. É um processo que faz o cavalo se coçar. Cavalos precisam manter sua pelagem bem preparada durante todo o ano. Ela regula a temperatura corporal e os protege contra o mau tempo. Cavalos também produzem feromônios, que permitem identificar outros membros do rebanho a mais de 100 metros de distância.
Claro, sempre há uma coceira que você simplesmente não consegue alcançar sem uma pequena ajuda. Quando os animais limpam uns aos outros, é um sinal de uma ligação intensa entre cavalos. Quanto mais cavalos um cavalo coçar, maior é seu status social dentro do rebanho. Os cientistas descobriram que as éguas que mais desempenham esse papel também são as que têm mais descendentes. Os cavalos passam entre 15 e 17 horas por dia pastando. Os cavalos aqui comem a grama que cresce no pântano salgado ou na praia. Esta dieta é rica em teor de sal, então os cavalos bebem o dobro de água que outros cavalos selvagens. Toda essa água os deixa inchados. A grama também é pobre em nutrientes, então os cavalos de Assateague são mais baixos e mais entroncados que outras raças. Cavalos adultos comem 21.000 calorias por dia. Pastar a grama e pisotear o campo tem um enorme custo para a ilha. E aumenta a erosão. Sem predadores naturais para controlar a população, esses cavalos podem comer toda a comida que desejarem sem se preocupar. Na década de 1950, havia 5.500 pessoas vivendo em Bonaire. Na época, isso significava que para cada 5 pessoas na ilha havia um burro. Mas com as mudanças nos arredores, os burros estão começando a desaparecer. Hoje em dia é o turismo, não o sal, que impulsiona a economia de Bonaire. 70.000 pessoas visitam o local anualmente. A maioria delas vem para mergulhar na água azul clara e explorar o recife de coral que rodeia a ilha. 16.000 residentes humanos agora chamam a ilha de lar. O desenvolvimento invadiu o antigo território dos burros, ou seja, há menos áreas para pastar e menos comida nas proximidades. Muitos também acreditam que os burros estão desequilibrando o ecossistema, matando plantas e, como os cavalos de Assateague, aumentando a erosão da ilha com seu pastoreio sem parar. O admirável mundo novo do burro está cheio de ameaças desconhecidas. E seus antigos instintos nunca o preparam para perigos como estes. Ao contrário dos cavalos, que instintivamente fogem das ameaças próximas, esses burros assustados congelam diante do perigo, parando para investigar ameaças. É uma defesa pouco prática, quando seu alcance se estende por estradas. Burros ficam perto da estrada por um motivo. É bastante engenhoso e eficiente para pastar. O asfalto repele a água, o que significa que durante a estação chuvosa, o escoamento da estrada transborda para a calçada, cultivando alguns dos verdes mais deliciosos da ilha.
Nos últimos anos, até 60 burros anualmente foram mortos em acidentes com veículos. Mesmo que seus números estejam diminuindo, ainda há muitos burros e não há espaço suficiente. Então, medidas foram postas em prática para controlar a população restante de burros selvagens de Bonaire. Machos dominantes foram castrados e depois liberados de volta à natureza. Enquanto isso, as éguas estão sendo transferidas para uma área protegida, a salvo do desenvolvimento da ilha. Limitar o número de burros que vagueia livremente pela ilha significa menos acidentes de carro e mais espaço para os burros pastarem. Mas o controle populacional pode ser apenas um gatilho no declínio do número de burros. Pode significar talvez que a longa história da vida selvagem dos burros em Bonaire poderia estar chegando ao fim. A colonização dos porcos selvagens de Big Major Cay, nas Bahamas, foi tão bem sucedida que os moradores agora se referem a este ponto como Pig Beach. Para evitar o sol quente, os porcos da ilha passam as horas mais quentes do dia na sombra. Eles preferem se alimentar no início da manhã e no final da tarde. Porcos não têm glândulas sudoríparas para ajudá-los a se refrescar. Eles são suscetíveis ao calor, queimaduras solares e até câncer de pele. Chafurdar na areia, embora não seja tão eficaz quanto um banho de lama, os esfria e também ajuda os porcos a se protegerem dos raios UV prejudiciais. E quando as coisas ficam muito quentes, esses porcos têm outro truque bem à frente dos focinhos. No oceano, algo faz barulho. E os porcos invadem o mar. E então, um comportamento ainda mais curioso. Os porcos vão em direção aos barcos parados. Eles pesam entre 45 e 90 quilos cada. E eles não são exatamente hidrodinâmicos. Mas o que esses porcos não têm em velocidade, eles compensam em determinação. Nos últimos 10 anos, a lenda de Pig Beach se espalhou muito além das Bahamas. E os porcos se tornaram a maior e única atração em Exuma. A visão, os sons e os cheiros de barcos e humanos tiram os porcos da vegetação e os chamam para a água. Esta não é a primeira vez que histórias de porcos nadando surpreendeu os humanos. Durante uma batalha naval da Primeira Guerra Mundial, um navio britânico resgatou um porco nadando longe de um navio alemão afundando. Ele foi apelidado de Tirpitz e tornou-se o mascote oficial da embarcação britânica. Em 1946, 200 porcos foram trazidos para as Ilhas Marshall para testar os efeitos colaterais de uma detonação de bomba atômica. Após a explosão, eles encontraram o porco 311 nadando são e salvo no Oceano Pacífico. Ele viveu seus dias restantes no Zoológico Nacional em Washington. Nadar é realmente instintivo em porcos e pode ser detectado até em seus ancestrais. Javalis são nadadores excepcionais.
Em 2013, um javali nadou 11 quilômetros no Canal da Mancha e foi encontrado em uma ilha na costa da França. Então, se os porcos sempre foram capazes de nadar, por que raramente os vemos fazendo isso? Em grande parte, porcos domésticos simplesmente não têm razão para nadar. Então, o que estimula os porcos de Big Major K a nadar? Comida, é claro. Ela é dada pelos mesmos humanos que vêm vê-los nadar. Amplamente considerado um dos animais mais inteligentes do planeta, os porcos têm capacidade intelectual semelhante à de elefantes, golfinhos e chimpanzés. Porcos têm excelente memória de longo prazo e exibem extraordinárias habilidades de solução de problemas. Ambas as qualidades lhes ajudam a explorar, o que se tornou uma fonte de alimento complementar confiável. Os nativos foram os primeiros a descobrir porcos nadando na ilha de Major K. Mas na era das mídias sociais, a notícia se espalha rapidamente. Em meados dos anos 2000, fotos dos porcos começaram a aparecer online. Em pouco tempo, os porcos se tornaram virais. Eles surgiram em manchetes internacionais, se divertiram com popstars, foram fotografados com modelos de maiô e até apareceram em reality shows na televisão. Hashtag porcos no paraíso? Não tão rápido. As visitas diárias e a alimentação suplementar estão começando a confundir a linha entre selvagem e domesticado mais uma vez. Embora os porcos daqui estejam sendo alimentados, não há ninguém diretamente responsável por seu bem-estar. Quando não controladas, as populações de porcos selvagens crescem rapidamente. Uma porca pode parir mais de 20 leitões por ano. O número de porcos selvagens nos Estados Unidos triplicou nos últimos 25 anos, de 2 milhões para 6 milhões de porcos. Uma ilha como esta poderia rapidamente se tornar invadida, devastando a flora e a fauna locais. No passado, o controle populacional de suínos era um matadouro. E ninguém parece disposto a levar esses porquinhos para o mercado. Mas se deixados sozinhos, o número de porcos que vive neste paraíso poderia tornar-se indomável. A areia que compõe as praias da ilha Assateague vem da antiga rocha erodida das montanhas Apalaches que estão próximas dali. As ondas que se chocam contra a costa movem a areia e mantêm esta ilha de barreira em um estado de fluxo constante. Mas barreiras feitas pelo homem também moldam a vida nesta ilha, tanto para as pessoas como para os cavalos. Uma fronteira do estado atravessa a ilha, separando-a em 2 parques. A parte norte da ilha é a de Maryland, a Assateague Island National Seashore. A parte sul é da Virgínia, onde os cavalos vivem no Refúgio Nacional da Vida Selvagem de Chincoteague. Uma cerca separa os 2 parques e divide os cavalos da ilha em 2 rebanhos distintos. Este é um dos cavalos de Maryland. Agora, no seu 4º ano, ele está apenas começando a atingir a maturidade sexual. Ele está sozinho. O líder de sua tropa, provavelmente seu próprio pai, o expulsou quando ele ficou velho o suficiente para se tornar uma ameaça ao seu domínio.
Para cavalos, isso é uma prevenção instintiva contra a endogamia. Garanhões formam sua própria tropa ao atrair fêmeas que foram expulsas. Ou éguas que se afastaram de sua tropa para dar à luz. Os cavalos da ilha Assateague são um dos poucos rebanhos selvagens que perambulam nos Estados Unidos. Eles são temas de estudos em curso de cientistas que se esforçam para entender os segredos dos rebanhos de cavalos selvagens. Eles descobriram que cada cavalo forma laços estreitos com outros. Mas essas relações são tão propensas a desmoronar que os pesquisadores compararam a vida no rebanho com uma novela. O reino do cavalo na ilha de Assateague enfrenta um conjunto semelhante de ameaças aos do Império do Burro em Bonaire. Os cavalos são atraídos pela grama ao lado da estrada. E os humanos são atraídos pelos majestosos cavalos. É uma combinação perigosa e potencialmente mortal. Desde 1982, acidentes de trânsito mataram 29 cavalos na ilha. Mas os próprios cavalos podem ser seu pior inimigo. Ao puxar a grama, os cavalos famintos estão enfraquecendo a fundação da ilha. Este pântano salgado é regularmente inundado pelas marés. Assateague é uma ilha de barreira, e como todas as ilhas de barreira, é feita de areia. A grama é a cola que impede que a ilha desapareça. Quando esta área foi convertida em um parque nacional na década de 1960, havia apenas 28 cavalos vivendo no lado da ilha de Maryland. Uma tempestade havia diminuído sua quantidade e o parque procurou proteger o pequeno rebanho. Em 1997, o número do rebanho subiu para 165 e o parque enfrentou o problema oposto. A população de cavalos estava muito alta. Para proteger os cavalos e sua casa, o Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos pôs em prática um plano para controlar a população. A maioria das éguas do lado de Maryland da ilha estão agora em controle de natalidade. Éguas que deram à luz pelo menos uma vez são atingidas com dardo contendo um contraceptivo equino de última geração. Nos primeiros anos do programa, a população continuou a crescer. Mas as autoridades foram pacientes e em 2014 a população de cavalos de Maryland caiu para 100 cavalos, sem abate ou remanejamento necessário. As éguas que recebem o contraceptivo chegam a viver mais porque elas são poupadas do estresse da gravidez e da amamentação. O futuro dos cavalos de Maryland foi assegurado. No lado da Virgínia, o apetite dos cavalos representa a mesma ameaça para a fundação da ilha. Mas as autoridades desse lado estão tentando uma solução diferente para gerenciar a população. Em todo o mundo, 95% dos burros ainda são trabalhadores domesticados. Em lugares como América Latina, Oriente Médio, Índia e África subsaariana, eles permanecem sendo um valioso animal de carga. Há cerca de 44 milhões de burros em todo o mundo.
E esse número está crescendo. Nos países industrializados é uma história diferente. Os burros estão em declínio acentuado. Carros e caminhões baratos significam que os burros são deixados para trás. O Santuário dos Burros de Bonaire existe para garantir o futuro da próxima geração dos burros da ilha. Ele foi criado em 1993 para ajudar a cuidar dos burros doentes e feridos da ilha. Deslocado pelo desenvolvimento e mortos por carros, antes do santuário, o Império dos Burros nas ilhas estava no caminho para a extinção. Os burros aqui são alimentados 3 vezes ao dia, uma dieta de ração para cavalo, legumes e tanto feno quanto eles possam comer. Hoje em dia é muito mais seguro para os burros de Bonaire viver no santuário do que tentar sobreviver na natureza. Este potro foi trazido para o santuário quando ela tinha apenas 2 semanas de idade. Ela foi atropelada por um carro e foi encontrada com uma perna quebrada. Sem o santuário dos burros de Bonaire, ela teria morrido. Aqui, os veterinários no local fazem check-ups regulares. O potro tem 2 meses agora e ainda está se recuperando. Eles alinham suas pernas com palitos de madeira para manter o osso reto. Os ossos dos burros crescem até os 3 anos de idade. Este é um momento crítico. Se o osso dela não endireitar, ela vai encarar uma vida de dor constante e terá que ser sacrificada. Mas até agora, a jovem potranca está bem. E se ela continuar se recuperando assim, poderá viver até os 40 anos. Hoje, perto de metade dos burros da ilha vivem em segurança no santuário. Isso significa que 600 burros não precisam se preocupar com acidentes de carro. Os machos dominantes são mais agressivos, então eles ainda vagam livremente fora daqui. A maioria é marcada, rastreada com chip e castrada para limitar o crescimento populacional. Enquanto isso, a ilha ainda está procurando maneiras para tornar a vida selvagem mais segura para os burros. Como esses sinais de rua, que foram colocados em toda a ilha, avisando aos motoristas que eles podem avistar burros na pista. O próximo passo é um estudo científico para determinar o número de burros que a ilha pode suportar. Quando a capacidade de carga da ilha for determinada e medidas forem postas em prática para manter burros selvagens longe do desenvolvimento humano, Bonaire estará segura para os burros mais uma vez. Até lá, o santuário continuará fornecendo a mais alta qualidade de vida possível. Isso inclui planos para intensificar o grupo genético da ilha, inseminando artificialmente éguas. Então, quando chegar a hora de os burros viverem livres novamente, eles terão a melhor chance possível de sobrevivência. O longo império dos burros em breve poderá se erguer novamente.
Em uma segunda ilha arenosa e deserta nas Bahamas, o crescente império dos porcos das Bahamas está crescendo. Estes porcos nasceram na Pig Beach, cerca de 88 quilômetros de distância de Big Major Cay. Eles foram realocados aqui porque é mais próximo da capital de Exuma e, portanto, mais acessível aos turistas. Esta vara é composta por 3 ninhadas separadas, cada uma com cerca de 4 a 7 leitões. Como todos os leitões, eles nasceram altamente desenvolvidos. Eles podiam ver e ouvir ao nascer e andar dentro de minutos. Os porcos mais novos têm apenas 6 semanas de idade, mas existe uma hierarquia por toda a vida entre os irmãos. Foi estabelecida no dia em que nasceram, enquanto os leitões competiam para mamar nas tetas. Os leitões são amamentados por até 5 meses, mas mesmo depois de serem desmamados, eles permanecerão próximos da mãe e dos irmãos. Ao contrário dos porcos em Big Major Cay, esses porcos não podem sobreviver sem ajuda humana. Porque não há nascente de água doce nesta ilha. Sua água potável é enviada para cá diariamente. Os porcos aqui foram domesticados novamente. Sua nova cerca é o Mar do Caribe. É uma estranha combinação de agricultura e turismo. A propagação deste império do porco poderia significar um desastre para ambos, os porcos e suas terras adotadas. Ao longo das Bahamas, outras espécies introduzidas como gatos e camundongos dizimaram o ecossistema da ilha. Deixar livre os porcos altamente adaptáveis poderia eventualmente fazê-los superar as espécies nativas e eliminar a vida vegetal local no processo. A natureza não regulamentada desse fenômeno bizarro significa que não há atualmente nenhum plano de manejo populacional. Mas para os porcos, a vida nas Bahamas é melhor que a vida na fazenda. A maioria dos porcos criados em fazendas não completa seu primeiro aniversário. Já esses, contanto que tenham comida, abrigo e água, poderiam viver por mais 20 anos. O Refúgio Nacional de Vida Silvestre de Chincoteague, na Virgínia, está no lado sul da ilha de Assateague. Embora estes cavalos sejam deixados em liberdade, cada um é marcado com o ano do seu nascimento. Então os números do rebanho podem ser monitorados ao longo do tempo. Existem algumas diferenças entre os cavalos do norte e os cavalos do sul de Assateague. Uma diferença é o nome deles. Aqui no sul, as pessoas os chamam de pôneis de Chincoteague. Geneticamente, um cavalo e um pônei são a mesma coisa. A diferença está na altura. Cavalos são mais altos. Mas a vida na ilha tornou estes baixos e entroncados com o passar do tempo. Assim, pelos padrões equestres, os cavalos de Assateague são, na verdade, também pôneis. O pastoreio implacável dos pôneis de Chincoteague representa a mesma ameaça para a ilha como seus primos do norte. Quando não gerenciadas, populações de cavalos selvagens podem dobrar a cada 4 anos. Mas mesmo que 70 novos potros nasçam a cada ano, o efeito no ecossistema aqui não foi tão grave. Para evitar superpopulações, este rebanho foi administrado por quase um século.
Mas isso foi feito de forma diferente daquelas de seus primos do norte. A cada ninhada, uma vez que os potros são desmamados, eles são reunidos e leiloados, enviados para novas casas fora da ilha. Hoje existem mais de 1000 pôneis de Chincoteague, vivendo no continente. A raça é altamente valorizada por seu comportamento calmo e natureza resistente. Todos os anos, alguns potros são mantidos aqui para garantir que a população selvagem permaneça forte. Há agora 150 cavalos deste lado da ilha. Esse número vai de acordo com as recomendações dos ecologistas. Os 2 rebanhos são ambos considerados histórias de sucesso de conservação. Com o controle populacional adequado, a esperança é que o sol nunca se ponha no império dos cavalos da ilha de Assateague. Milhares de anos atrás, animais como burros, porcos e cavalos tornaram-se dependentes de seus donos. Da mesma forma, os humanos passaram a confiar neles, trazendo-os consigo enquanto viajavam pelo globo. Mas quando os animais são abandonados em novas terras estranhas, as consequências são imprevisíveis. Controlar a população de espécies selvagens continua sendo um desafio permanente para conservacionistas em todo o mundo. Esses impérios travam uma luta com os ecossistemas esgotados e as novas relações com os humanos. E esses rebanhos, tropas e varas continuam tentando encontrar a harmonia para eles e seus impérios animais. Nas sombras de Londres, na Inglaterra, uma das espécies de maior sucesso do mundo, a ratazana, reafirma seu território. A um continente de distância, leões marinhos do Pier 39 de São Francisco tomam um rumo diferente e se reúnem em massa sob a luz do dia. E nos arredores de Melbourne, na Austrália, morcegos frugívoros forçados a deixar sua terra natal tomam conta de árvores em um parque da cidade. Em busca de comida e abrigo, esses visitantes que não foram convidados se reúnem em grande quantidade para garantir um território novo. Sua própria sobrevivência pode depender de infestar um lugar onde eles não são bem-vindos. Dentro dos diferentes reinos do reino selvagem, membros de uma única espécie juntam-se em massa. Em um bando, um rebanho ou uma tropa reina de forma suprema. Estes são os melhores do mundo. Impérios animais. Infestação. A Inglaterra é o país mais superpovoado da Europa. Em média, mais de 1000 pessoas estão espremidas a cada 2,5 quilômetros. São mais de 50 milhões de habitantes. E alguns dizem que há tantas pessoas quanto ratos. Nos arredores de Londres, um porão abandonado foi infestado com ratazanas. Um grupo de ratos é chamado de diabrete, um termo adequado. 100 desses grandes roedores causam estragos nas sombras deste edifício. É uma infestação completa. Já foi acreditado que havia um rato para cada pessoa no Reino Unido.
Cientistas sugerem que seja mais provável 1 para cada 6 pessoas, mas isso ainda significaria cerca de 10 milhões de ratos. Com exceção de Alberta, no Canadá, onde os esforços de extermínio mantêm a província livre de ratos desde os anos 50, ratos vivem em todos os lugares em que as pessoas estão. Depois dos humanos, este é o mamífero de maior sucesso no planeta, o que faz do seu um dos maiores impérios animais. A ratazana também é conhecida como rato da Noruega. Naturalistas britânicos do século XVIII pensavam que elas tinham migrado para a Inglaterra da Noruega. Mas a espécie, na verdade, originou-se nas planícies da Ásia, no norte da China e na Mongólia. Em algum momento, na Idade Média, elas começaram a embarcar em navios, viajando para longe e se espalhando pelos 4 cantos do globo. Naquela época, ratos pretos já haviam se espalhado pela Europa durante o Império Romano e conseguido sua reputação como pragas domésticas. Maiores e mais agressivas, as ratazanas eventualmente assumiram esse posto e deixaram seus parentes de lado. Ratazanas comem uma variedade maior de alimentos. A transição das construções de madeira para tijolos e azulejos também favoreceu as ratazanas. Elas são melhores cavadoras e podem construir túneis sob paredes e deixaram seus parentes, os ratos pretos, no frio. Elas também têm audição muito boa, um olfato altamente desenvolvido e podem ver luzes ultravioletas que a maioria dos animais não pode. Mas embora haja muito para admirar sobre esta espécie, um rato é um convidado muito indesejado. Por muito tempo, acreditou-se que os ratos foram responsáveis pela peste negra que devastou a Europa em 1300. Evidências agora sugerem que eles podem ter sido falsamente acusados. No entanto, o estigma permanece. Os ratos são conhecidos por transmitir doenças e bagunçarem porões e sótãos. Então, à medida que esses roedores se multiplicam, também crescem os esforços para exterminá-los. Eles estão sob ameaça quase constante. Os ratos não vivem muito tempo. A vida útil máxima de uma ratazana é em torno de 3 anos. A maioria mal consegue completar 1 ano. Então, para este império animal, todo dia é verdadeiramente uma batalha. Na costa norte da Califórnia, a cidade de São Francisco é conhecida por seus ícones históricos, como a Golden Gate Bridge e a prisão de Alcatraz. Esses monumentos, juntamente com o clima moderado da região e ritmo descontraído, fazem deste um lugar popular para se viver e visitar. Mas este não é um lugar atrativo para residentes e turistas. O Pier 39, que já foi um ponto de atração popular na Baía de São Francisco, está agora infestado de leões marinhos. Leões marinhos fazem parte de um grupo conhecido como pinípedes, comumente conhecido como focas. Na verdade, aquela foca clichê de circo equilibrando uma bola no nariz e pulando no meio de bambolês é normalmente um leão marinho da Califórnia. Leões marinhos se juntam a focas para compor a família Otoridae, também conhecida como focas orelhudas. Ao contrário de outras focas, eles têm abas de orelhas externas.
Além disso, você pode notar a diferença já que os leões marinhos têm proporcionalmente maiores nadadeiras e músculos peitorais. Os leões marinhos também têm uma longa e fina crista óssea, ao longo do crânio, conhecida como crista sagital. O âmbito do leão marinho da Califórnia se estende ao norte, do Alasca para a Península de Baja, no México, ao sul. Leões marinhos da Califórnia passam os verões se reproduzindo nas ilhas anglo-normandas, pouco mais de 500 quilômetros ao sul de São Francisco. Quando a época de reprodução termina, as fêmeas ficam perto dos recém-nascidos nas ilhas. Os machos partem para o mar aberto em busca de comida, por até 2 semanas a cada vez. Entre as viagens de pesca, eles precisam descansar ou deitar na praia. Muitos fazem isso nas praias do norte da Califórnia. Grandes colônias são uma visão bastante comum ao longo da costa, mas menos esperado na multidão de uma metrópole agitada. O Pier 39 está no coração da cidade. Está bem no meio da movimentada orla de São Francisco. Imprensado entre restaurantes, lojas e outras atrações. Desde 1989, leões marinhos tomaram conta deste ponto do Pier 39. A razão exata é desconhecida. Pode ser que seja simplesmente uma parada conveniente entre os locais de reprodução ao sul e as águas forrageiras ao norte. Seja qual for a razão, a chegada desses seres ruidosos tornou-se um evento sazonal a cada inverno. Sua presença fecha o pier para o tráfego de barcos. E esse descanso ao sol tornou-se uma infestação no centro da cidade. Do outro lado do Pacífico, na costa sul da Austrália, a cidade de Geelong está a 1 hora de carro do sudoeste de Melbourne. Localizada na Baía de Port Phillip, Geelong é considerada a cidade de entrada para a região. E está crescendo rapidamente. Lar de mais de 180 mil pessoas, este subúrbio de Melbourne foi indicado como uma das cidades mais habitáveis da Austrália. E não apenas para humanos. Geelong também é lar de dezenas de milhares de morcegos. A raposa voadora de cabeça cinzenta tem um nome ao qual faz jus. Ele parece muito com uma raposa, mas é de fato um morcego. E um baita morcego, o maior da Austrália e um dos maiores do mundo. Os morcegos são mamíferos. Eles são os únicos mamíferos capazes de voar. Os morcegos pertencem à ordem Chiroptera, que literalmente significa mão-asa. Existem 2 subordens. A maioria de nós está familiarizada com os pequenos verdadeiros morcegos popularizados por casas assombradas de Halloween, histórias de terror e a lenda de Drácula. Verdadeiros morcegos são menores e têm apenas o tamanho de um rato. Eles moram em cavernas e comem insetos. Eles também usam a ecolocalização para encontrar suas presas, emitindo sons e usando o eco que volta para navegar.
A raposa voadora de cabeça cinzenta, por outro lado, faz parte da subordem raposa voadora. Ele não é apenas o maior, mas também tem boa visão e um olfato superior. Esta é sua comida por escolha, fruta. Na verdade, eles são comumente conhecidos como morcegos frugívoros. Em vez de cavernas, eles vivem em árvores. Hoje, os morcegos só vivem nas florestas tropicais do leste da Austrália. Décadas atrás, eles eram endêmicos em todas as florestas do sudeste da Austrália. Os números estavam na casa dos milhões. Mas como as árvores foram cortadas para abrir caminho para a expansão de cidades e vilas, fábricas e fazendas, o desenvolvimento acrescentou estresse ao habitat de morcegos frugívoros. Estima-se que até 70% de alguns dos locais de forrageamento favoritos desses morcegos foram perdidos desde a colonização europeia. Como resultado, agora há apenas entre 300 e 600 mil na área. Eles simplesmente ficaram sem lugares para morar. Então, no final dos anos 80, os morcegos sobreviventes no sudeste do estado de Vitória fizeram uma mudança. Eles foram da floresta selvagem para Melbourne e outras cidades próximas. Agora, pelo menos 3 colônias permanentes fazem desse lugar sua casa, incluindo este ponto no Geelong's Eastern Park. É difícil culpá-los. Há comida e água nas proximidades. É quente no inverno e fresco no verão. E os espaços verdes da cidade, como Eastern Park, oferecem árvores protegidas que são ideais para o descanso. Como seus lares florestais continuam a desaparecer, mais e mais morcegos frugívoros mudam-se para a cidade em busca de um lar. A colônia do Eastern Park aumentou para 30 mil. E essas raposas voadoras não são necessariamente uma adição bem-vinda à cidade. Elas podem ser intimidantes e barulhentas, danificam a vegetação e são conhecidas por transportar vírus perigosos. O que antes era uma parada ocasional na cidade tornou-se uma infestação. Morcegos no campanário são uma coisa. Morcegos no campo de golfe é algo completamente diferente. Mas para as raposas voadoras, as apostas são ainda maiores. Sua própria sobrevivência depende de uma coexistência pacífica com seus vizinhos humanos. A população de ratos da Grã-Bretanha não tem exatamente o mesmo problema de moradia dos morcegos frugívoros. Enquanto as florestas amigáveis aos morcegos da Austrália são escassas, a Grã-Bretanha oferece mais do que suficientes habitats adequados para ratos. Há muitos esgotos, becos cheios de lixo e porões de construção sombrios para escolher. Os ratos viverão praticamente em qualquer lugar onde eles possam encontrar comida. E eles comem quase qualquer coisa. Os ratos são onívoros. Eles preferem grãos e carne. Mas estudos mostraram que os ratos não são exigentes. Ovos mexidos, macarrão com queijo, ração e até mesmo restos de frutas. Eles vão comer o que estiver por perto. Depois que os ratos identificam uma fonte de alimento, eles precisam obter acesso. Não é preciso muito para fazer uma entrada. Com uma caixa torácica maleável que está articulada na coluna, eles podem se espremer através de rachaduras com metade do seu tamanho. Se um rato consegue passar a cabeça por um buraco, seu corpo também passará. Eles também podem entrar por meio de canos, tanto usando suas garras afiadas e excelente equilíbrio para subir pelo lado de fora.
como usando suas habilidades superiores de natação por dentro dos canos. Eles são bons nadadores e podem ficar dentro d'água por horas a fio. E sim, eles podem até entrar em um prédio através de um vaso sanitário. Uma vez dentro, os ratos começam a fazer sua casa escavando. Em alguns casos, isso significa cavar no solo e fazer túneis. Em outros, eles coletam materiais de nidificação, isolamento, palha e qualquer material leve que eles possam usar para criar uma área cercada. As tocas fornecem um pacote com abrigo e armazenamento de alimentos, bem como ninhos seguros e termorregulados. Cada toca tem sua própria câmara de ninho. Mas os ratos também podem compartilhar uma toca e criar seus filhotes juntos em um ninho comunitário. Eles conectam uma toca a outras feitas por seus parentes. É um sistema de 1 a 6 pequenas tocas, não muito diferente de famílias que optaram por viver na mesma vila. Depois de alguns dias, uma segunda entrada, chamada de esconderijo, é adicionada ao ser cavada a partir de baixo. Serve como uma saída de emergência, no caso de uma toca ser invadida. Quando a primeira toca estiver terminada, os ratos continuarão a adicionar novas usando o mesmo padrão: cavar um túnel, esvaziar uma cavidade e adicionar um esconderijo. Fora da toca, ratazanas tendem a confinar seus movimentos para as mesmas rotas todos os dias. Gradualmente, trilhas se formam na superfície. Enquanto a comida estiver disponível, eles vão ficar no máximo a 19 metros de seu ninho. É uma questão de evitar riscos. Mesmo que estas sejam criaturas incrivelmente adaptáveis, elas também são muito vulneráveis, especialmente fora da toca. Predadores, conflitos entre espécies e o encontro ocasional com um exterminador podem resultar em uma colônia de ratos com uma taxa de mortalidade de 95%. A maioria dos ratos não passa do primeiro aniversário. Como é então que os ratos mantiveram um império tão bem sucedido? Em uma palavra, reprodução. Os ratos atingem a maturidade sexual em idade precoce, com apenas 5 semanas de idade, e geralmente começam a se reproduzir aos 2 meses. Eles podem se reproduzir durante todo o ano. O comportamento de acasalamento depende da densidade populacional. Quando os números estão baixos, um rato macho monopolizará uma toca de fêmeas. É um sistema poligínico, onde ele acasala com o número de fêmeas em seu grupo, e apenas com as do seu grupo. Neste caso, o macho defenderá seu território ferozmente de outros ratos. Ele vai perseguir, morder e bater, afofar o pelo, assobiar, guinchar, abanar o rabo ou qualquer coisa para manter outros machos longe das fêmeas na toca. Em densidades populacionais mais altas, machos não podem mais defender uma toca contra os rivais. Há simplesmente muitas. Um macho alfa governa o grupo, mas ele não pode controlar todas as fêmeas. Neste sistema poliândrico, vários machos se reproduzem com várias fêmeas. Uma fêmea entra no cio a cada 4 a 5 dias. O período de gestação é de apenas 21 dias. O que significa que ela pode ter uma dúzia de ninhadas em um ano. E cada uma dessas ninhadas pode ter algo entre 7 e 14 filhotes. Sua prole começará a se reproduzir dentro de 2 meses. E sua descendência poderá se reproduzir em mais 2 meses. Isso significa que um casal, ao se acasalar, pode produzir até 15.000 descendentes em um ano, se deixados em reprodução contínua. Nesse ritmo, alguns ratos podem rapidamente se transformar em uma infestação. E uma infestação pode significar problemas.
Um grupo grande de ratos leva ao aumento da concorrência e conflito, e pode chamar a atenção indesejada do exterminador local. Como ratos e morcegos, os leões marinhos da Califórnia são motivados pela fome. Estes, no Pier 39 de São Francisco, descobriram algo que seus companheiros migratórios ainda não descobriram. Que este porto, além de seguro, fornece-lhes praticamente tudo o que precisam. Neste caso, o macho defenderá seu território. Por um lado, há muitos peixes no mar, ou neste caso, arenques na baía. Os leões marinhos são comedores compulsivos. Comem tudo que for possível enquanto a comida for abundante. Eles vão comer algo entre 4 e 18 quilos de comida ou mais a cada dia. Além do arenque, eles vão atacar cerca de 50 espécies de vida marinha, incluindo lulas, polvos, merluza, salmão e anchova. Eles são excelentes nadadores e podem passar 15 horas no mar, mergulhando até 200 vezes. Eles prendem a respiração por até 20 minutos e mergulham em profundidades de até 300 metros. E eles são nadadores velozes, fazendo 35 quilômetros por hora. Embora os leões marinhos do Pier 39 talvez não precisem trabalhar tanto para uma refeição, eles ainda precisam de um lugar para estar ao sol e descansar. E o pier fornece a acomodação perfeita. As docas sobem e baixam na maré. Isso faz com que eles não tenham que subir e descer das rochas na costa. Não é incomum que eles durmam de 8 a 12 horas por dia. E eles jejuam por vários dias a cada vez. Leões marinhos são muito gregários, animais sociais. Por isso é normal que grandes grupos descansem juntos. Os leões marinhos da Califórnia não podem suar nem ofegar. Sua temperatura corporal normal é de cerca de 37 graus Celsius. Para regular esta temperatura, eles devem se movimentar em seu ambiente. Quando está frio, um leão marinho vai aconchegar-se perto de outros para se aquecer. Se ficar muito quente, ele vai levantar uma nadadeira ou se abanar. As nadadeiras do leão marinho têm muitos capilares, que podem ser refrescados pelo vento quando se bronzeiam. Claro, eles também podem dar um mergulho na baía. O pier também é um lugar para se descansar e que dá segurança tanto contra tempestades como contra predadores como tubarões e orcas. Pode parecer um local ideal para esses pinípedes. Mas isso significa que é popular também. Em média, pode haver até 600 descansando no pier. Um recorde de 1.700 foi contado em 2009. E não há muito espaço para algumas centenas de leões marinhos. Estes são enormes mamíferos marinhos. Um macho adulto pesa em média quase 300 quilos e tem cerca de 2,5 metros de comprimento. Este é um grupo turbulento e propenso a brigar. Quando se trata de território, leões marinhos não têm medo de lutar com quem chegou primeiro. Pois o mais importante é quem consegue ficar.
Fora da cidade de Melbourne, na Austrália, uma colônia de raposas voadoras de cabeça cinzenta tomou conta das árvores do Geelong's Eastern Park. Estes morcegos frugívoros acampam por aqui, tanto no verão como no inverno. Este acampamento de verão, de setembro a junho, é o principal acampamento deles. Durante o dia, centenas pendem dos galhos no alto das árvores. Há uma boa razão para eles ficarem de cabeça para baixo. Os morcegos são pesados. Os maiores ossos e músculos são aqueles usados para voar. Ficar assim é muito mais eficiente em termos de energia do que desafiar a gravidade e ficar de pé. É durante esses longos dias de verão que eles acasalam. Os machos estabelecem territórios de acasalamento, geralmente com 3 vezes o comprimento de seus corpos ao longo dos galhos. E eles lutam por esses territórios. Aqueles com as melhores localizações mais perto do centro têm acesso a mais fêmeas. Machos com territórios piores podem ter apenas uma parceira ou acabar ficando solteiros. No começo da estação de acasalamento, fêmeas adultas se movem em direção aos territórios masculinos, onde elas se tornam parte de haréns. Os haréns consistem em um macho e até 5 fêmeas, que vêm e vão. São as fêmeas que controlam o processo de copulação. O acasalamento acontece durante o dia, entre março e maio. Após cerca de 6 meses e meio, os bebês nascem. Nas primeiras 3 semanas, os filhotes são fortemente dependentes de suas mães. Mães de morcego fornecem leite e calor para seus bebês, que se apegam às suas mães nas primeiras semanas de vida. Quando o dia chega ao fim, os morcegos adultos estão prontos para sair em busca de comida. Filhotes que ainda não completaram 3 semanas continuam agarrados às suas mães quando elas forem forragear. Filhotes mais velhos permanecem nos galhos até que sejam desmamados em cerca de 6 meses. Solteiros e fêmeas lactantes deixam os galhos primeiro. Os machos dominantes esperam e guardam seu harém, até que todos tenham saído. É uma situação paradoxal. Quem sai mais cedo tem mais tempo e luz para ajudar. Mas isso também os torna mais vulneráveis para os predadores, como falcões e águias. Para cada morcego, é uma decisão que pode muito bem determinar se eles sobreviverão à noite. Nos recantos escuros deste porão de Londres, há tensão na colônia de ratos. Pode ter havido muito espaço quando a infestação começou. Mas agora, a população em rápida expansão está colocando pressão sobre a toca superlotada. Simplesmente não há espaço suficiente. E agora há mais bocas para alimentar. Embora a maioria dos ratos não vá viver depois de 2 ou 3 anos de idade, eles estão se reproduzindo muito mais rápido do que estão morrendo.
Em apenas 4 meses, esta colônia cresceu por um fator de 10. O conflito é inevitável. Ratos amontoados tornam-se agressivos. O macho alfa vai para a ofensiva. Ele ataca e empurra os demais machos. Pode parecer uma solução extrema para o problema da superlotação. Mas é uma questão de manter o equilíbrio. Se ficar muito cheio, o mais forte vai expulsar os membros mais fracos para fora da colônia. Se a população diminui demais, os ratos restantes simplesmente aumentam sua taxa reprodutiva para restaurar os números. Mas nem sempre é uma grande corrida de ratos para ver quem fica e quem sai. Estudos mostraram que ratos também têm a capacidade de trabalhar juntos. Eles vão cooperar para conseguir comida. É até sugerido que um rato que recebeu ajuda no passado seja mais passível de ajudar outro rato, mesmo que este seja um desconhecido para ele. Em outras palavras, ratos cooperativos não apenas retornam favores, eles também passam para frente. Os cientistas chamam isso de reciprocidade geral. Foi a primeira vez que esse comportamento foi documentado em não-humanos. E outro exemplo de quão inteligentes e adaptáveis esses roedores são. E eles devem ser. Embora ratos tenham o respeito de pesquisadores e alguns até encontrem um lar feliz como animais de estimação, eles geralmente permanecem sendo hóspedes indesejados. Os ratos estão sob ameaça constante. Por isso, quando o dia começa, os ratos se instalam com segurança de volta na toca. Eles passam as horas do dia escondidos da melhor maneira possível. Para alguns, há trabalho a ser feito armazenando comida e fazendo a manutenção da toca. Para outros, é hora de dormir. Eles se amontoam para conservar o calor. Novos filhotes se aninham juntos, dependendo um do outro e do calor da mãe deles. Quando os jovens do sexo masculino tiverem idade suficiente, eles vão deixar o ninho e sair sozinhos, em busca de novo território. E mais uma vez começarão o ciclo de infestação e expansão do império. É outubro na cidade de São Francisco. Não há vaga no Pier 39. No seu ponto mais movimentado, o cais pode ser casa para 500 a 600 leões marinhos. Pode ficar muito barulhento quando algumas centenas desses grandes mamíferos marinhos saem da água. Leões marinhos da Califórnia estão entre os mamíferos mais vocalizadores. Eles berram, rosnam e grunhem alto. Durante a época
época de acasalamento, machos berrarão incessantemente um para o outro, enquanto eles se chocam por território. Essas lutas frequentemente se tornam físicas. Machos reprodutores farão o que for preciso para estabelecer o domínio e reivindicar um harém. Aqui no Pier 39, durante a época de não reprodução, são os jovens machos submissos que são mais agressivos. Machos reprodutores geralmente completam 10 anos de idade antes de acasalarem. Quando essa hora chegar, eles devem estar prontos. Então eles treinam. É cada leão marinho por si mesmo. Enquanto algumas brigas no cais são sobre os locais mais favorecidos nas docas, a maioria das lutas são entre esses machos juvenis, praticando as habilidades necessárias para o futuro. Eles trabalham a hierarquia, participando de lutas regulares enquanto eles tentam subir a escada social. Apenas os mais fortes terão a chance de acasalar. É algo turbulento. Eles lutam e se mordem, e batem seus pescoços e peitos. Embora as lesões sejam comuns, as fatalidades são raras. Uma briga geralmente termina quando um está fisicamente afastado do outro. Atualmente, a população de leões marinhos da Califórnia está saudável. Mas não está sem suas ameaças. Adultos em busca de comida podem ficar presos em redes de pesca ou em embalagens de plástico, causando ferimentos ou até mesmo afogamento. E o clima em mudança do planeta é uma preocupação crescente. O declínio do número de leões marinhos foi relacionado a correntes marítimas excepcionalmente quentes, que fazem com que as populações de peixes mudem. Isso pode levar à má nutrição e é especialmente perigoso para fêmeas grávidas e lactantes. Estas são ameaças crescentes para a sobrevivência da espécie. Esses jovens machos enfrentam um futuro incerto e em um mundo em transformação. Quando o verão acabar, eles se juntarão aos outros adultos enquanto fazem seu caminho do Pier 39 de volta aos criadouros fora das ilhas anglo-normandas. Nas ilhas, o treinamento deles será testado. Estes jovens machos lutarão para ganhar direitos de reprodução, a chance de continuar sua linhagem e garantir um futuro para o seu império. Os ossos das asas de morcego são os mesmos que os de um braço e de uma mão humanos. Mas esses ossos são proporcionalmente muito mais longos. Eles estão conectados por uma membrana dupla de pele que forma a asa. Espécies diferentes de morcegos têm diferentes formas de asa, dependendo de onde e como eles comem. Os raposas voadoras têm uma envergadura média de quase 1 metro.
Raposas voadoras precisam de suas grandes asas para viajar a distâncias relativamente longas, para florestas e campos cheios de frutas. Quando anoitece, o céu acima do Geelong's Eastern Park ganha vida. Os raposas voadoras estão partindo em busca de comida. Quando uma onda desses grandes morcegos levanta voo, rapidamente preenche o céu. Sua partida é uma visão impressionante. A maioria percorrerá um raio médio de cerca de 30 quilômetros da árvore onde estavam. Alguns vão até 95 quilômetros para encontrar comida. Eles viajam a uma velocidade de cerca de 700 centímetros por segundo. Se as condições estiverem favoráveis, eles podem pegar carona no vento e viajar 2 vezes mais rápido. E eles têm que se apressar, se desejarem estar de volta antes do sol nascer. É um mito que os morcegos são cegos. Todos os morcegos podem enxergar e veem melhor que um humano à noite. Mas morcegos frugívoros têm a melhor visão de todos. Eles usam seus grandes olhos, junto com um olfato aguçado, para localizar comida. Muitas de suas plantas alimentícias têm flores que eles conseguem ver do alto. Eles estão à procura de flores das árvores nativas, como as muitas espécies de eucalipto, bem como as terebintinas e melaleucas. E claro, frutas. Bananas, mangas, tâmaras, abacates, praticamente qualquer tipo de fruta serve. Longe da segurança da árvore, esses mamíferos voadores são vulneráveis. Fora, ao ar livre, estão aves predatórias como falcões e águias, caçando no céu à noite. Doninhas, serpentes e até felinos, prontos para capturar morcegos enquanto eles param para descansar ou comer. Mas são os seres humanos que apresentam maior perigo. Fazendas de frutas são um lugar atraente para uma raposa voadora de cabeça cinzenta encontrar uma refeição. Os agricultores são conhecidos por capturar e atirar em morcegos para proteger suas colheitas. Esforços recentes de conservação estão tentando conter essa tendência. Faz parte de uma consciência crescente do importante papel que os morcegos desempenham no ecossistema local. As sementes que eles engolem movem-se rapidamente pelo corpo. Eles levam apenas 20 minutos para digeri-las, e elas são espalhadas pelos excrementos dos morcegos frugívoros. As fezes de morcegos são boas para o meio ambiente. O aumento do desmatamento nos últimos 2 séculos isolou manchas dispersas de floresta. Raposas voadoras são capazes de espalhar sementes em distâncias maiores que insetos e pássaros, conectando essas manchas de vegetação nativa. Desta forma, raposas voadoras podem ajudar a reconstruir o habitat que foi tirado deles. Mas por agora, como o dia se inicia, eles devem retornar para a segurança das árvores do Eastern Park e da cidade que eles reivindicaram como sua casa. Dos porões da Grã-Bretanha à movimentada Baía de São Francisco e às cidades do sul da Austrália. Cada membro do reino selvagem depende de encontrar um lar adequado. Para ratos, leões marinhos e raposas voadoras, isso significa ir para onde eles não são bem-vindos. Mas sejam convidados ou não,
Essas espécies estão simplesmente lutando para sobreviver, usando a força em números para reivindicar um novo território e continuar o legado de seus impérios animais.